Quero saudar a amada igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus, queridos, por mais essa escola bíblica dominical. Lição de número 6. Lição número 6. Hoje, dia 7 de novembro de 2021. Tema da nossa lição, vamos repetir mais uma vez: Paulo no poder do Espírito. Vamos falar mais uma vez, todos juntos? Paulo no poder do Espírito. O texto áureo: e impondo-lhes as mãos, Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, verso 6. A verdade prática, um dos irmãos, uma das irmãs, possa ler, por favor? Uma vez envolvidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? O poder do Espírito Santo atuando sobre a igreja do Senhor Jesus. Amados, eu vou desligar o microfone para não prejudicar a classe das crianças, mas eu creio que mesmo sem microfone dá para os irmãos, né, ouvir, né? O tema já lemos aqui, vamos ler agora a introdução da nossa lição. Introdução da nossa lição. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que Ele é o Cristo. Atos, capítulo 19, versículos 21 e 22. Nesta lição, veremos como o apóstolo Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo, conforme está revelado na palavra de Deus. Irmãos, o nosso primeiro comentário número 1 da nossa lição, diz assim, pregando a Cristo no poder do Espírito. O comentário 1, item 1, diz assim: Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que Paulo, após a sua conversão, ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9:19. E logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Atos 9:20. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Era o poder do Espírito Santo que o movia o apóstolo Paulo, de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar a Jesus e este crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 3. Na verdade, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era conhecedor da palavra de Deus. Ele era fariseu, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele tinha conhecimento da palavra de Deus, ele era capitão do Sinédrio, tinha cartas do Sinédrio para perseguir até mesmo os discípulos e seguidores de Jesus, mas ele fazia isso por causa do zelo da lei. Ele não conhecia Jesus, até o dia que ele teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, como nós já estudamos em lições anteriores. E quando Saulo caiu por terra e ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Senhor, quem és?
E o Senhor Jesus Cristo respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo tinha um raciocínio muito rápido. Ele disse: estou fazendo tudo errado, eu estou perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Jesus não está morto, como os sacerdotes disseram. Jesus, ele está vivo, e ele está me perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo, naquele momento, ele se converteu e perguntou ao Senhor Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor Jesus mandou que ele entrasse à rua direita em Damasco e lá esperasse que lhe seria dito o que ele haveria de fazer. E o Senhor Deus enviou agora o profeta Ananias para orar por Saulo, porque ele tinha perdido a visão naquele momento do encontro com Jesus, e ele tinha perdido a visão, não enxergava, estava orando, e agora Deus manda que Ananias vá até a rua direita onde Saulo estava para orar por Saulo, para que Saulo recobrasse a visão. Ananias ainda resistia um pouco: Senhor, este homem, Senhor, que persegue a tua igreja, que persegue o teu povo, orar por ele para ele recobrar a visão. Em outras palavras, Ananias vai dizendo: Senhor, não seria melhor deixar Saulo cego lá onde ele está, que não vai perseguir ninguém? Mas a resposta do Deus Altíssimo foi: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Amém, irmãos? E assim se cumpriu a palavra de Deus na vida do apóstolo Paulo. E nós vemos que o Espírito Santo atuou diretamente na vida deste apóstolo. Paulo foi apóstolo aos gentios, mas ele pregou também em Jerusalém, né? No início, até mesmo as pessoas não queriam ouvi-lo, porque pensavam que Paulo estava disfarçado para alcançar os líderes da igreja, né? Foi necessário que Barnabé, veja que Barnabé teve um papel importantíssimo. Barnabé fosse até Saulo, trouxesse Saulo de volta para Antioquia, e lá eles ficaram congregando. Quando nós vamos ver no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, que Saulo congregava em Antioquia, era um dos mestres da igreja junto com Barnabé, até que o Espírito Santo diz, o Espírito Santo é que diz: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E a igreja, orando e impondo as mãos, os separaram para o apostolado. Então, meus irmãos, nós vemos que está registrado na palavra de Deus que foi o Espírito Santo agindo na vida do apóstolo Paulo e de todos os apóstolos. Não foi somente do apóstolo Paulo, não, para capacitar a igreja primitiva, como também nos capacita ainda hoje. A mensagem não mudou. O Espírito Santo, ele continua sendo derramado continuamente sobre a igreja, nos capacitando com o poder do alto, unção de Deus, sabedoria de Deus, virtude do Espírito Santo, para fazermos a obra que o Senhor Jesus Cristo nos enviou para fazer. Amém, irmãos? Então, queridos, o comentário 1, item 2 diz assim, o caminho de pregação. Comentário 1, item 2. Depois do estágio no deserto da Arábia, por 3 anos, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém. Gálatas capítulo 1, verso 18. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja mãe e todos ouviram seu testemunho, e sem se intimidar, ele pregava ousadamente para judeus e gregos da cidade. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém para continuar a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Comentário 1, item 3. Paulo e as suas viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade
havia crescido e se tornou ponto de partida para visitar outras cidades. Atos, capítulo 16, ao versículo 18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, por Troas, que também é chamada de Troade, por Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e por fim Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério do apóstolo Paulo. Irmãos, nessa primeira viagem missionária, está registrada em Atos capítulo 13, por favor, abram suas Bíblias, queridos. Atos capítulo 13, versículos 1 em diante, quando Paulo e Barnabé são separados para a obra missionária, para o apostolado, para fazer missões aos gentios. Glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Vamos ver que Saulo aqui ele é o último da lista, né? Ele tinha chegado depois. Barnabé, ele encabeça a lista dos mestres e doutores da palavra de Deus em Antioquia, e Saulo está entre os 5. E Deus escolhe exatamente o primeiro da lista, que é Barnabé, e o último da lista, que é Saulo. Ou seja, Deus ele não faz acepção de pessoas para usar as pessoas. Deus conhece o coração de cada um. E Barnabé, irmãos, ele foi assim um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que inclusive ele atuou como discipulador do apóstolo Paulo, porque quando Paulo estava até mesmo entristecido, Barnabé vai buscar Saulo, traz ele para ficar em Antioquia, porque a resistência era muito grande, porque Saulo era antigamente, antes de se converter ao Evangelho, Saulo de Tarso era um grande perseguidor da igreja. Então havia esse receio, até mesmo por parte dos cristãos daquela época, e Barnabé dá todo o apoio. Barnabé instrui Saulo, e veja como é que Deus faz. Deus vai usar, estes dois servos de Deus, Barnabé e Saulo, para dar início a uma campanha de viagens missionárias, alcançando aquele mundo antigo. Amados, está escrito, versículo de número 2, 13, capítulo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, olha, o modelo da igreja de Deus, oração, jejum, consagração, meditando na palavra de Deus, se fortalecendo no Senhor, irmão? Sendo fortalecidos, que a palavra de Deus é que nos fortalece. Disse o Espírito Santo, disse: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Talvez, irmãos, se fosse a direção da igreja que tivesse dito: olha, eu tenho visto a conversão de Saulo, e vou colocar junto com Barnabé, que já está muitos anos na igreja, vamos para eles trabalharem juntos, talvez houvesse alguma resistência. Mas quem separou Barnabé e Saulo para o apostolado foi o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então não houve nenhuma resistência aí. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo esteve presente na vida do apóstolo Paulo, no seu ministério, desde a sua separação e em todos os momentos da sua vida. Este é o segredo da vitória da igreja. O Espírito Santo foi enviado para capacitar de forma sobrenatural a igreja do Senhor Jesus Cristo para desempenharmos as obras de Deus. Amém, irmãos? Então, versículo 3, Atos 13, 3. Então, jejuando, olha o modelo da igreja, e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, versículo 4, o que diz?
E assim estes enviados pelo, novamente, Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram um certo judeu mágico chamado falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Estes, chamando a si Barnabé e Saulo, procuraram muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Irmãos, vai ser assim todo o ministério do apóstolo Paulo, sendo dirigido pelo Espírito Santo, o poder de Deus operando. Queridos, isso é um exemplo para nós, a igreja de hoje. Dando continuidade, meus queridos, eu não vou ler todos o texto de Atos, porque é um texto longo, mas eu fiz isso com a amada igreja nesse momento, essa reflexão, para nós vermos que está registrado na palavra de Deus que o Espírito Santo atuava sobre o ministério do apóstolo Paulo, de Barnabé, dos discípulos, dos apóstolos, e deve continuar sendo ainda hoje assim na igreja, porque nós dependemos do Espírito Santo para que a obra de Deus cresça, o poder de Deus seja manifestado, vidas sejam salvas, transformadas. O Senhor Jesus Cristo, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito Santo. A Bíblia nos revela que o Espírito Santo veio para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo quanto Jesus outrora já havia nos ensinado. Amém, irmãos? Comentário de número 2. Comentário número 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo, que é o tema dessa lição, né, irmãos? É Paulo no poder do Espírito. Então, comentário de número 2, nós temos aqui o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Paulo, comentário 2, item 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos 19, verso 2, em Cristo Jesus, mas nada sabiam da experiência do Pentecostes. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Senhor Jesus Cristo, conforme as Escrituras, eles ainda não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor Jesus Cristo com autoridade e poder. Aí nós vamos encontrar na nossa leitura bíblica em classe, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 7, leitura bíblica em classe, na nossa lição, leitura bíblica em classe, Atos 19, do 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes:
recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, eles desconheciam do ensino da palavra de Deus sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina que é bíblica do Espírito Santo, né? Para ser derramado sobre a igreja. Não é que eles não fossem servos de Deus, não é que eles não fossem salvos, eles já tinham recebido a salvação, eles já tinham recebido até mesmo o convite para servir a Jesus, através de Apolo, que era um grande pregador da palavra de Deus, mas eles não tinham recebido ainda a doutrina do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo, capacitando de uma forma sobrenatural a igreja para fazer a obra de Deus. Entenderam, irmãos? Foi isso que aconteceu e ainda hoje acontece. Nós temos que ensinar a palavra de Deus de uma forma completa, porque o Espírito Santo foi dado, como já falei, para nos capacitar de forma sobrenatural, com os dons que o Espírito Santo concede à igreja, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, voltando, queridos, a nossa leitura bíblica em classe, Atos 19, de 1 a 7, leitura bíblica, verso 3. Perguntou-lhes então Paulo: em quem sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. É uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Foi assim em Pentecostes. Aqui novamente vemos essa evidência, né? Apesar de que não fica somente, né, em receber o batismo, somente falar em línguas estranhas. A profecia, ela traz para a igreja o dom da revelação para a edificação da igreja. E os dons espirituais, os dons de poder, dons de sabedoria, dons de milagres, dons de maravilhas, né, são dados à igreja para que a igreja de Deus possa crescer, a igreja de Deus possa a cada dia mostrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque assim foi o ministério de Jesus Cristo aqui na terra quando ele aqui esteve. O Espírito de Deus era sobre o Senhor Jesus Cristo, operando. Jesus estava em forma de homem? Estava. Ele despojou-se de toda a sua glória, vindo em forma de homem? Veio. Mas o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito Santo, estava sobre Jesus no seu ministério aqui na terra. Amém, irmãos? Amém. Queridos, voltando para o comentário de número 2, item 2, comentário 2, item 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Amém, irmãos? É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo do Espírito Santo sem antes de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente depois de passar pela experiência de receber a Jesus Cristo como Senhor e Rei, Salvador e Mestre, a conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então agora o Senhor concede, o Deus Altíssimo, o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é sobre uma pessoa convertida, que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, creu em Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. No grego, a palavra allos paracleto. Allos paracleto é outro Consolador, da mesma essência que o primeiro. Quem foi o primeiro Consolador da igreja? Jesus. Deus, o Pai, enviou seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus está dizendo:
rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Esse outro Consolador, o Espírito Santo, disse Jesus, que o mundo não conhece, mas vós conheceis. Amém? Comentário 2, item 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos 18, 21 a 28. Quem era Apolo? Apolo era um judeu de Alexandria, uma cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela sua eloquência ao pregar a palavra. Apolo tornou-se também um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem que João Batista pregava. Apolo tornou-se também pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas Apolo ainda não havia experimentado o poder do Espírito Santo. Ele pregava sobre a salvação da pessoa de Jesus, sobre o arrependimento, conforme João Batista dizia, né? João Batista dizia: eu não sou Cristo, mas o que vem após mim é maior do que eu. Ele vos batizará também com o Espírito Santo com fogo, disse João Batista. João Batista dizia que ele estava vindo aplanar, ele era a voz que clamava do deserto, preparando os caminhos do Senhor. E agora veio Jesus Cristo, o Salvador, o Messias, conforme João Batista tinha pregado. E o Senhor Jesus Cristo não somente curou os doentes, sarou os enfermos, fez milagres e maravilhas, mostrou o poder de Deus, maravilhas de Deus, mas preparou os discípulos para que se tornassem apóstolos do reino de Deus, porque Jesus, voltando para os céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, antes de voltar para os céus, momentos antes de voltar para os céus, em Atos versículo 1, verso 8, o que é que Jesus diz aos discípulos? Jesus fala diretamente para os discípulos, Atos 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, olha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então foram as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Então, queridos, a palavra não é porque nós somos pentecostais, você diz, não, pastor, e vamos falar do Espírito Santo porque nós achamos que devemos fazer isso. Não, é mensagem do Senhor Jesus, é doutrina da palavra de Deus, e nós devemos seguir o que a palavra. O que é doutrina, queridos? Os ensinos da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ensinou que os discípulos deveriam buscar a virtude do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui nós estamos estudando a nossa lição de hoje, que o apóstolo Paulo também, juntamente com os outros discípulos, eles foram cheios do Espírito Santo, dons do Espírito Santo, derramados sobre a igreja primitiva, e nós somos herdeiros desta igreja primitiva. Amém, irmãos? Comentário 2, item 3, estamos aqui meditando, né? Então, queridos, Apolo tornou-se um discípulo de João Batista à distância, creu na mensagem dele, né? Apolo também tornou-se um pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Apolo fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem, e quando Paulo chega em Éfeso, Paulo, que havia enviado Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto e teve então esse encontro de Paulo com estes servos de Deus, que a lição nos diz que eram em torno de uns 12 que foram batizados com o Espírito Santo. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versos 6 e 7. Estes eram ao todos uns 12 varões. Isso aconteceu em Éfeso.
Comentário de número 3. Comentário número 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Comentário de número 3. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Comentário 3, item 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. E ainda hoje tem que ser assim, meus queridos. É por isso que nós, na nossa escola bíblica, nós procuramos ir até a Bíblia, examinar as Escrituras sobre o tema que está sendo tratado na nossa lição bíblica, porque até a própria lição bíblica ela foi o tema, as passagens foram extraídas da palavra de Deus, e nós temos que realmente conferir com a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, ele usou como fonte sobre o Espírito Santo as Escrituras, a palavra de Deus. Comentário 3, item 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito das Escrituras, como já falei aos irmãos, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente, onisciente, onipresente. Era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. Não adoravam falsos deuses, adoravam o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus Criador dos céus e da terra. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva, apesar, se os irmãos procurarem analisar quando fala do Espírito de Deus, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar sempre. Abra por favor o Salmo 51, palavra de Deus. Vou fazer uma citação rápida na vida de Davi, que foi cheio do Espírito Santo. O Salmo 51, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Mas eu gostaria de ler aqui com os irmãos, glória a Deus, o versículo 10 e o versículo 11, quando Davi ora ao Senhor pedindo misericórdia. Salmo 51, versículo 10 e versículo 11. Vamos ler juntos, queridos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Esse espírito aí, espírito reto, está em minúsculo, está falando do espírito de Davi, porque o homem é espírito, alma e corpo. Renova em mim um espírito reto, retidão, porque Davi está se sentindo distanciado de Deus por tudo aquilo que ele havia cometido. Versículo 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí é com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus. Dá para entender isso aí, irmão, nesses dois versículos? Mas está no Antigo Testamento de forma subjetiva, mas basta meditar na palavra. Salmo 51, versículos 10 e 11. É só fazer a exegese do versículo, né? E aí teremos uma interpretação melhor. Senhor, são dois espíritos, não do homem e de Deus. O espírito, o homem é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, não é?
1 Tessalonicenses 5, versículo 23, aí está falando da natureza humana. Vos santifiquem em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem, na sua natureza, espírito, alma e corpo. Não é assim? Deus fez? E Davi, falando isso, cria em mim, ó Deus, um coração puro, versículo 10, renova em mim um espírito reto, nele, Davi. Versículo 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o que? O teu Espírito Santo. Espírito Santo com letra maiúscula, que é de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se nós formos analisar, mesmo no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor, e aqui não fala nem o Espírito Santo, fala o Espírito Santo mesmo, bem claro, não tem uma linguagem melhor para descrever que aí é o Espírito Santo sobre a vida de quem? De Davi. Amém, irmãos? Mesmo no Antigo Testamento. Voltando novamente para a nossa lição, irmãos, eu vou adiantar um pouquinho por causa do tempo aqui para enviar para os irmãos. Se o vídeo ficar muito comprido, demora de ir. Eu vou tentar concluir e depois nós voltamos discutindo esses pontos, né? E se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta na EBD, podem participar. A escola bíblica é boa por isso, viu, queridos? Pastor, tal ponto, tal passagem, tal versículo, bem? Então, comentário 3, item 2, continuando. A fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo, né? Aos Efésios. A fonte qual é? As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Comentário 3, item 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. Aconteceu isso? Aconteceu. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. A primeira fonte, as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, amém, irmãos? A segunda fonte, a experiência do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Está escrito no versículo 2, do 1 ao 4. Em seguida, também a própria experiência do apóstolo Paulo, quando foi cheio do Espírito Santo, depois da sua conversão, Atos 9, 17. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial Pentecostes, em Atos capítulo 2, foram vistas línguas repartidas como de fogo sobre eles. Veio do céu um som, um vento veemente e impetuoso. Falaram em outras línguas. Quem estava do lado de fora ouvia testificando nas mais diversas línguas que ali estavam, para cada povo, na sua própria língua, sobre as maravilhas do Senhor. O Espírito Santo atuando na igreja. O Novo Testamento, em especial no Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara na igreja, e ainda o é nos dias de hoje. Amém, irmãos? Comentário 3, item 3. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Atos 19, versículo do 1 ao 6, foi a nossa leitura bíblica em classe de hoje, que nós já fizemos aqui com os amados irmãos. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista nem de Apolo, isso é verdade. Paulo trouxe um esclarecimento. Ele não desfez a mensagem que João Batista pregou, nem poderia fazer. João Batista era um profeta do Deus Altíssimo, né? A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Nem desfez também da pregação de Apolo, porque Apolo não pregava outro a não ser Jesus Cristo. Se Apolo pregava Jesus Cristo, era o mesmo Cristo que Paulo também pregava. Ele não desfez. E o batismo de João, batismo nas águas, ele também não desfez, porque o próprio Jesus foi até João Batista para ser batizado. E João Batista disse: Senhor, eu é que careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse para João Batista: faça para que se cumpra toda a palavra. Amém, irmãos? E quando Jesus foi batizado, que saía das águas, nós vimos ali ao mesmo tempo a manifestação da trindade na palavra de Deus. O Filho, Jesus Cristo, estava saindo das águas, Jesus Cristo. O Espírito Santo descia em forma corpórea de pomba sobre Jesus Cristo, o Filho.
E ouviu-se a voz do céu do Pai eterno, Deus Altíssimo, dizendo: este é o meu Filho amado, no qual eu me comprazo, no qual eu tenho prazer. Aí nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no mesmo momento no batismo de Jesus. Amém, irmãos? Isso está nas Sagradas Escrituras, em Mateus, no livro de Evangelho de Mateus, no livro de Marcos, de Lucas, os Evangelhos, mostrando, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados irmãos, continuando a nossa lição, Paulo ensina acerca do Espírito Santo dos Efésios, comentário 13 tem 3, Ele não desfez na mensagem de João Batista, nem tampouco que Apolo pregou, não. Ele trouxe um esclarecimento. O apóstolo Paulo, ao contrário, ele fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo profetizado por João, exatamente como aquele que havia de vir. Atos 19, verso 4. A seguir, Paulo também anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Então, ora por eles, impõe as mãos sobre eles, intercede sobre eles. E Paulo, ao orar por eles e impor as mãos sobre aqueles irmãos, sobre as suas cabeças, o Espírito Santo foi derramado como chuva abundante, e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Atos 19, verso 6. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja de Deus crescer. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. E eu quero dizer que continua sendo ainda hoje, porque o Senhor Deus Altíssimo, Ele não mudou. O Senhor Jesus Cristo não mudou. O Espírito Santo não mudou. Nós somos provas de que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O poder de Deus continua sendo derramado sobre todo aquele que busca, sobre a igreja que busca o Senhor, e sabemos que tudo isso não é para a glória do homem, é para a glória de Deus. O nome do Deus Altíssimo que é glorificado. A igreja também, a Bíblia fala que o Espírito Santo é consolador de toda a sabedoria, de toda a bênção que traz sobre a igreja. Ele a cada dia nos consola, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo ensina também isso. A palavra de Deus ensina. O Espírito Santo tem o poder da sabedoria, da unção, da virtude, dos dons espirituais derramados sobre a igreja. Eu sempre digo, se Jesus Cristo, Ele é a porta, o Espírito Santo é o porteiro que conduz as ovelhas a entrarem pela porta, que é o Senhor Jesus Cristo, para a salvação. Amém, meus amados irmãos? Amém. Conclusão da nossa lição, para concluirmos a nossa lição por causa do tempo. Depois nós continuamos alguns tópicos, tirando as dúvidas dos irmãos, mas por causa do tempo que estamos enviando para os irmãos que não puderam vir no vídeo da EBD. Conclusão, vamos falar todos juntos? Digamos juntos a conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder, a sabedoria, a unção do Espírito Santo de Deus ainda hoje na igreja, porque nós somos herdeiros dessa igreja primitiva do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja, agora e para todos sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus.